A gente vai fazer algumas questões aqui para você aplicar aquilo que você já aprendeu na aula anterior que eu gravei sobre sistema SAC, te explicando a teoria. Então agora a gente vai colocar em prática aquilo que a gente viu, obviamente com questões só da Cesgran-Rio da área bancária, tá? Então segue aqui comigo porque eu vou começar das mais fáceis e vou partir para aquelas um pouquinho mais rebuscadas, tá? Mas vamos lá. Temos aqui a nossa primeira questãozinha, que é de 2021, do concurso da Caixa, tá? Um imóvel pode ser comprado à vista. Aliás, antes de eu começar, eu esqueci de fazer uma coisa importante que eu queria fazer. Vamos nos lembrar das fórmulas de price. Primeira coisa, como é que eu faço para calcular a parcela? Lembre-se que no sistema price, as prestações são todas iguais. Então, eu não tenho como saque que as parcelas vão diminuindo, não. Todas as parcelas têm o mesmo valor da primeira à última. O que muda? Valor da amortização e, consequentemente, o valor dos juros. Tá? Então, os juros, se a amortização aumenta, os juros diminuem, mantendo o mesmo valor da parcela. Se a amortização diminui, os juros aumentam, mantendo-se o valor da parcela. Tá? Então, como é que eu faço para calcular o valor da parcela? Eu tenho a formulazinha, ó, parcela é igual a taxa de juros vezes o capital, que é aquele dinheiro emprestado, o dinheiro financiado, que faz parte do financiamento, tá? Vezes 1 mais taxa de juros elevado a n, que é o número de parcelas, sobre 1 mais i elevado a n de novo, só que agora embaixo é menos 1, tá? Essa aqui é a fórmula para você calcular a parcela na tabela Price. Que mais aqui que a gente pode utilizar? A gente tem a fórmula da amortização. Não usei ela para nenhuma dessas questões, né? Quer dizer, né? Não, tá? Mas, de toda forma, eu vou colocar aqui ela para você porque ela tem uma diferença bem básica com relação à fórmula da prestação. Ela é quase a mesma coisa, só que ao invés de T aqui, de N aqui em cima, é T menos 1. E o que é T? É aquela ordem da parcela. Então, se eu estiver calculando a amortização para a 7ª parcela, por exemplo, o T é 7. Se eu quiser saber a amortização da 3ª parcela, o T é 3, tá? Lembre-se que a amortização varia, o que não varia é a parcela. Então, price, prestações iguais, ou parcelas iguais, tá? Você guarda desse jeito. E aí aqui embaixo é a mesma coisa, sem variar nada, tá? Então, N mesmo, menos 1, só muda esse T menos 1 aqui de cima, tá? E uma formulazinha bem básica que a gente vai utilizar e a gente vai ver como isso aqui vai quebrar um galho nas questões, é de que os juros para cada parcela serão sempre o saldo devedor imediatamente antes de pagar aquela parcela. Lembre-se que, conforme você vai pagando, o seu saldo devedor vai diminuindo, porque parte da amortização a amortização de cada parcela vai abater o saldo devedor, conforme você vai pagando as parcelas. É assim que funciona tanto para o sistema Price como para o sistema SAC, tá? Então, o que é a amortização vai abater do saldo devedor. Então, para calcular um juros específico de uma parcela, eu pego o saldo devedor imediatamente antes daquela parcela, então com todos os abatimentos das parcelas anteriores, e multiplico isso pela taxa de juros. Basicão. Isso aqui vai salvar a gente. Você vai ver que você vai fazer questão em segundos por causa dessa fórmula aqui, tá? Tem mais uma fórmula aí de saldo devedor, mas ela é muito complexa e eu também não utilizei ela para nada. O que eu utilizei? Essa aqui e essa aqui. Tá? Basicamente essa de cima, mas tem algumas questões que essa de baixo aí, putz, ajuda demais, você vai ver. Então vamos lá agora, de fato, partindo aí para a questão. Um imóvel pode ser comprado à vista pelo valor de 240 mil reais, ou pode ser financiado em 24 prestações mensais a serem pagas de acordo com o sistema Price de amortização. Um potencial comprador, ciente da taxa de juros do financiamento, calculou quanto seria a soma das 24 prestações, encontrando corretamente o valor de R$ 272.331,64. A melhor aproximação para o valor da 3ª parcela do financiamento em reais é de... Primeira coisa que eu quero te falar. Eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade de compreender a questão. Então vamos lá. Se eu compro alguma coisa à vista, eu não financio nada. Então eu pago exatamente o valor, o preço daquele bem. Tá? Seja um carro, seja um imóvel, tá? Só que nesse caso aqui, ó, ele diz para mim que ele pode ser comprado à vista a 240, então aqui eu nem trado de price, nem saque, nem nada, porque não é financiamento se eu comprar à vista. Ou
como uma forma alternativa de adquirir esse imóvel, eu posso financiar. Então, eu pago em 24 prestações mensais. Aí sim, se eu pago em 24 prestações mensais, eu vou estar financiando. Se eu financio, é porque eu estou deixando de pagar um valor que pertence a outra pessoa. Ou seja, eu tenho aquele valor comigo, pertencendo a outra pessoa. Então, eu pago juros, tá? Aí ele diz aqui para mim o seguinte, o cara que vai pagar em 24 prestações, ele calcula que a soma de todas as prestações dá esse último valor aí. E aí o examinador, querendo te enganar, ele vem e diz, ó, qual que é o valor da terceira parcela? Ele quer te ludibriar. Pra você falar, cara, como é que eu vou calcular a parcela 3? A parcela 3, se é price, a parcela 3 é igual a qualquer outra parcela. Só existe um valor de parcela, porque todas são o mesmo valor, tá? No price é assim, saque que não. Então, no price, você só calcula a fórmula... você só calcula o valor de uma parcela, que é a mesma para todas, tá? Só que, para pensar aqui, olha que questão simples. Quanto que é o meu N? 24, certo? Você concorda comigo que se eu pegar esse N, que é a quantidade de parcelas, e multiplicar pelo valor da parcela, eu vou ter o valor total? Concorda comigo? Olha que coisa óbvia. Qual que é o valor da parcela? É o valor total que eu estou pagando, dividido pela quantidade de pagamentos que eu vou fazer. Então, veja, o número aqui de parcelas vezes o valor da própria parcela vai ser o valor total que ele deu, 272, 331 e 64. E o N é 24. Então, agora está simples. 24P é igual a 272, 331, 64. E aí eu digo que P é 272, 331,64 sobre 24. Pronto, agora é só fazer conta. Aí você fala, mas essa conta vai sair gigantesca, olha a quantidade de números. Não, não vai não. É a coisa mais simples do mundo, olha só. 272,331,64. Você vai dividir isso aqui por 24. Como é que você começa? Divisão pelo número da frente. Tá? Ao contrário de soma e subtração, você começa a conta da divisão pelo número daqui da frente. Tá? Então, 2 dá para dividir por 24? Não dá. Pega o próximo número, 27. 27 dá para dividir por 24. Dá quanto? 1. 1 vezes 24? 24 para 27, falta 3. Então, eu coloco 3 aqui e baixo o próximo número, 2. 30. Ó, a primeira coisa que eu já quero falar para você. Esse aqui é o primeiro dígito do valor da parcela, ou seja, da resposta da sua questão. É o primeiro dígito. Então, você já vai para as alternativas. Ó, todas as alternativas começam com 1. Então, aqui ainda não é suficiente para marcar minha resposta. Aí eu vou de novo. Então, tenho 32 dividido por 24, dá 1 também. 1 vezes 24, 24 para 32, 8. E aí eu baixo o 3 agora, que é o próximo número, tá? Baixei o 2 e agora eu baixo o 3. Agora veja, 11 são os dois primeiros números da minha resposta. Então, não é nem a nem a B e nem a C. Então, veja, 83 dividido para 24 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 24 é 72. Se eu multiplicar por 4, já passa de 83. Então, não dá para multiplicar por 4. Multiplico por 3, dá 72. Para 83, sobra 11. Então, veja que aqui eu já tenho os 3 primeiros números. 1, 1, 3. Qual é a única alternativa que tem 1, 1, 3? Letra E. Resposta da questão. Então, veja, eu demorei um pouquinho mais nessa questão porque eu estou te explicando o passo a passo dela. Mas se você faz isso aqui, cara, é só um número pelo outro e tchau. Entendeu? Em 30 segundos você faz isso aqui, se você tiver essa sacada. Então, veja que não é só saber a fórmula e tal. Você tem que conhecer como funciona o sistema price. A base do sistema price. Se você percebe, cara, todas as parcelas são iguais. É só dividir pelo quantitativo de parcelas. Você pega o valor total pelo quantitativo, fechou. Entendeu? Então, questãozinha simples aqui pra gente. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima aqui, que também é simples. Ó, um cliente de um banco está tentando simular o valor de financiamento imobiliário que pode conseguir para adquirir uma casa. Então, ele está simulando ali um financiamento. Fazendo seu orçamento, estabeleceu que poderia pagar uma prestação inicial, no primeiro mês, de R$ 2.669,33. Sabendo-se que o banco utiliza o sistema Price em seus financiamentos, ou seja, todas as parcelas são iguais, uma taxa de juros de 1% ao mês, um prazo de 60 meses e uma amortização inicial, primeiro mês, de R$ 1.469,33, qual o valor máximo aproximado em reais que ele pode receber?
Basicamente, o que essa questão está querendo saber de você é o seguinte: quanto que o banco pode emprestar para ele, de modo que, sendo a taxa de juros 1%, sendo o prazo de 60 meses e a prestação inicial sendo essa aqui, R$ 2.669,33, quanto que o banco pode liberar nessas condições aí para ele, tá? Ou seja, eu quero saber quem é o capital. Quanto que ele vai receber de valor financiado, tá? É isso que eu quero saber. Então vamos lá. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho que 2.669,33 é o valor da primeira prestação, certo? Só que na price, todas as prestações têm valor igual. Então esse valor aqui serve para qualquer prestação. Aí você vai se lembrar que a prestação ou a parcela é composta de duas grandezas, que é o quê? Amortização e juros. Então, esse valor aqui, 2.669, é o valor total. Só que ele traz para mim qual que é o valor da amortização nesse primeiro mês. Ele diz para mim que isso aqui é 1.469,33. E aí falta os juros. Mais os juros vai dar esse 2.669 aqui. Ou seja, eu posso calcular quem é o meu juros. 2.669,33 menos 1.469,33. Então, vou puxar essa conta para cá. 2.669,33 menos 1.469,33. Então, se eu fizer isso aqui, ó, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 9 menos 9, 0, 6 menos 6, 0, 6 menos 4, 2, 2 menos 1, 1. Então, 120, aliás, 120 mil não, porque tem vírgula aqui, né? Então, é 1.200. Então, os juros são R$ 1.200 nesse primeiro mês. Aí você vai se lembrar daquela formulazinha simples que eu dei, ó. Juros é igual ao saldo devedor vezes o I. Por que ele diz que aqui é a prestação inicial, é o primeiro mês? Porque até eu pagar a primeira parcela, o primeiro mês, eu não paguei nada ainda. Então, o meu saldo devedor é exatamente o capital que eu peguei. Porque eu não abati nada, não amortizei nada, não paguei nenhuma parcela. Então, o saldo que eu estou devendo é justamente o meu capital, tá? Então, veja, eu pego o saldo anterior, que é o próprio capital, e multiplico pela taxa de juros. E esse é o valor dos juros. Só que os juros eu já sei. E a taxa de juros eu também já sei. Então, eu consigo achar quem é C, certo? Porque os juros é 1.200 igual a capital vezes a taxa de juros, que ele diz que é 1% ao mês. Então, é 1%, 1 sobre 100. Aí eu jogo esse 100 para lá multiplicando. Isso aqui vai ser assim, ó. C é igual a 1.200 vezes 100, eu adiciono só 2 zeros, ou seja, 120 mil. Se capital é 120 mil, é justamente o valor que ele vai financiar. É aquele valor que ele pode, o quê? Receber. Então, nossa questãozinha aqui tem resposta como alternativa A. Beleza? Olha que questãozinha simples. Você precisa ter só a sacada aqui. Isso aqui, inclusive, eu já quero te dar um padrão. Se ele te dá o valor da parcela e ele dá também o valor da amortização, é porque é para você encontrar o valor dos juros. Tá? Se ele te der o valor da prestação e te der o valor dos juros, é porque é para você achar a amortização e a partir dali você vai fazer alguma coisa. Tá? Então, você consegue aqui achar o valor dos juros e aí você fala, tá, pelo valor dos juros eu consigo encontrar o capital? Aí você vai se lembrar dessa fórmula aqui, tá? Observando sempre. Isso aqui é os juros que eu calculo utilizando o saldo devedor do período imediatamente anterior. Então, por exemplo, se eu quiser aqui saber, por essa fórmula, os juros da prestação 7, eu vou pegar o saldo devedor depois de ter pago todas as 6 primeiras parcelas. Qual que é o saldo devedor que ele tem? E eu vou lá e coloco aqui na minha fórmula, tá? É assim que funciona. Então, se eu estou falando do juros 1, que é da primeira parcela, que foi o caso da questão, o meu saldo devedor é o próprio capital. O saldo devedor anterior é o próprio capital, porque eu não paguei nada ainda, não abati nada, entendeu? Então, beleza. Mais uma questãozinha aqui, ó. Agora do Banco do Brasil 2021. Ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$ 8.000, um cliente percebeu que após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento?
Veja, o que eu acabei de falar para você na questão de baixo? Se ele te dá o valor da prestação e te dá o valor da amortização, é porque é para você encontrar os juros. Então, vamos fazer isso? Prestação é amortização mais juros. O valor da prestação é 1726,93. A amortização é 1518,93 mais os juros. Então, deixa eu achar esses juros aqui. Juros é igual a 1.726,93 menos 1518,93, tá? Então, deixa eu fazer aqui 172693 151893. Então, vamos lá. Menos, né? 3 menos 3, 0, 9 menos 9, 0. 6 menos 8, não tem como, né? Eu pego um de cá, então fica 16 menos 8 dá 8. Então, eu peguei um de cá, esse 2 ficou 1. 1 menos 1, 0. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Então, 208, certo? Os juros são 208. E aí, agora você vai se lembrar de novo daquela formulazinha que a gente acabou de usar. J é igual saldo devedor vezes a taxa de juros. Observando que, de novo, aqui é a primeira prestação tem esse valor. Então, se é a primeira prestação, o meu saldo devedor é justamente o que? O capital. E, na verdade, ele até falou aqui, ao verificar o saldo devido. Saldo devido é a mesma coisa que saldo devedor, que é 8 mil. Ele já te deu aí na própria questão com o nome de saldo, que é para você já pegar logo, tá? Então, eu vou lá e substituo. 208 é igual a 8 mil vezes I, que é a taxa de juros. Então, o meu I é 208 sobre 8 mil. Quando você fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar, se você for simplificando, né? Vai dar 2,6 sobre 100. 2,6 sobre 100 é exatamente 2,6%. Então, resposta letra E. Veja que essas três questões que a gente fez aqui são questões simples. Você consegue fazer com pouco cálculo, com tranquilidade, desde que você compreenda como funciona o sistema. Tá? Então, vai utilizando as fórmulas, vai encontrando as coisas e vê se você consegue achar aquilo que ele quer. Observe que você precisa, sempre quando ele vai te pedir uma grandeza ali, então tente identificar o que ele está te pedindo. O que ele pediu nessa questão? Taxa de juros. Aí você vai lá, qual é a fórmula que eu tenho taxa de juros? Aí você já tem essa aqui, ó. Saldo devedor vezes o I. Você poderia começar por ela. Aí você fala assim, para eu achar a taxa de juros, eu tenho que saber quem é J e tenho que saber quem é o saldo devedor. O saldo devedor você vai lá no enunciado e vê que ele te deu. Aí você fala, tá, como é que eu posso achar os juros agora para completar aqui a minha conta? Aí, lendo de novo o enunciado, você vê que ele te deu a prestação e ele te deu a amortização. E você fala, posso calcular os juros. Entendeu? Então, é assim que você vai seguir nessa questão, tá? E aí, pessoal, essas questões aqui de cima, elas já começam com um pouco mais de cálculo, mas mesmo assim, não fica um bicho de 7 cabeças. Vamos fazer com calma, que a gente vai entender tudo, tá? 2021 também, prova do Banco do Brasil. Devido à pandemia, um microempreendedor precisou tomar um empréstimo no valor de R$20 mil em dezembro de 2020, a ser pago em 24 prestações iguais, mensais iguais. Então, se ele já fala de prestações mensais iguais, eu sei que o sistema é price. Ele até já falou aqui, mas eu automaticamente já ia saber que era price, porque as parcelas são iguais. E postecipadas. Postecipado é o contrário de antecipado, então quer dizer que ele vai pagar depois. Tudo bem, é financiamento normal. De modo que a primeira fosse paga em janeiro de 2021 e a última em dezembro de 2022. Olha, não se apegue a dado de mês e tal. Se ele já falou para você a quantidade de prestações, isso aí é só para encher linguiça no enunciado. Considere que o banco cobre 660 de taxas, que serão financiadas juntamente com o valor do empréstimo por escolha do cliente e que a taxa de juros cobrada devido ao risco da operação seja de 3% ao mês. Considerando-se o IOF na operação e supondo-se, aliás, desconsiderando-se o IOF na operação e supondo-se que a primeira prestação foi paga na data de vencimento, o valor da segunda prestação em sua respectiva data de vencimento será de aproximadamente algumas considerações aqui, ó. Ele fala de IOF. IOF é imposto incidente sobre operações financeiras. Então, não precisa nem se preocupar com isso. Você finge que isso nem existe. Aí ele vem e pergunta para você, ó. Qual que é o valor da segunda prestação? É de novo o examinador querendo te zoar. Por quê? Segunda prestação é a mesma da primeira, que é a mesma da terceira, que é a mesma da 20ª, porque é sistema price. Então, o valor da prestação é sempre o mesmo, tá? Aí ele vem aqui para você e diz que, ó,
o cara quer tomar um empréstimo no valor de 20 mil. Aí você já vai lá e faz capital igual a 20 mil. 20 mil. Só que, na verdade, ele diz para você que, considere que o banco cobre 660 de taxas, que serão financiadas também. Então, juntamente com o valor do empréstimo. Ó. Então, quem é C? C é aquele valor que é financiado. Então, é 20.660. Porque ele vai financiar os 20 mil mais essas taxas aí, embutidas lá no financiamento, por escolha do cliente, como ele falou aí, beleza? Então tá, você tem isso. O que mais você tem? Você tem N, quantidade de parcelas, porque ele falou para você que são 24 prestações mensais. O que mais que ele falou para você? Que os juros por causa do risco da operação são de 3%. 3% ao mês. Beleza? Aí ele vem para você e pergunta assim, qual que é o valor da parcela? Aí, beleza. O que você vai fazer? Utiliza a formulazinha da parcela. Parcela é igual. Você vai utilizar A mais J aqui? Não. Por quê? Porque ele não te deu nem valor de amortização e nem valor de juros. Ele te deu taxa de juros. É diferente. O J é valor em reais. O I é em percentual. Ou decimal ou fração, tá? Mas nas questões vai vir basicamente sempre como percentual. Então a fórmula que você vai utilizar para encontrar aqui as prestações é aquela que é um pouco mais complexa, mas mesmo assim não é tão complexa. Quando você começar a fazer mais questões com ela, você já vai decorar. IC, aí você vai 1 mais I elevado a N sobre 1 mais I elevado a N menos 1, tá? E agora você vai substituir todos os dados, porque veja, quais são as incógnitas aqui? Quais são as coisas que eu não tenho? I, que eu não tenho assim, né? Na fórmula, que eu preciso encontrar. I, só que o I ele já me deu. C, o C ele já me deu. E N, e o N ele já me deu. Então eu só preciso agora fazer conta. O I é 3%, então eu vou colocar aqui 0,03, tá? Lembre-se que você tem que fazer isso aqui já de cara. 3% você tem que saber que é 0,03. 3 sobre 100. Divido por 100, 2 vezes a casa para a esquerda, vira 0,03. Tá. Vezes o capital. Lembre-se que não coloque 20 mil, senão você vai cagar tudo. Tá? Então é 20.660. É o valor que está sendo financiado. Vezes 1 mais I. Se o I é 0,03, 1 mais I é 1,03. Porque eu somei 1. Beleza? Elevado a 24. E você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer essa conta? O examinador, meu amigo, é um pai. Olha só, ele já te deu aqui para você não ter esse trabalho, porque você ia ficar a sua prova inteira só fazendo essa conta. E aí sobre 1,03 de novo sobre 20, ou sobre não, elevado a 24 menos 1. Aí você vai aqui substituir 0,03 vezes 20.660. Ele diz para você que é o quê? 2,033 sobre 2,033 menos 1, 1,033. Beleza? Então, veja só aqui, P é igual. Isso aqui você consegue resolver muito mais fácil se você tiver uma sacada. Você pode simplesmente fazer essa conta aqui. Aí você vai ter um pouco de trabalho, mas você chega na resposta de boa. Mas o que você pode pensar assim? Primeira coisa, esse zero aqui eu posso sumir com ele. E jogar ele para onde? Utilizar ele para deslocar essa vírgula para a direita. Então, 0,3 agora vezes. Aí aqui ficou 2.066, certo? 2.066, você concorda que é 2 vezes 1.033? Concorda? Concorda, né? Então eu vou substituir por 2 vezes 1.033. Você já vai entender por quê. Vezes 2,033. Embaixo eu tenho 1,033. Veja que aqui eu tenho basicamente o mesmo número, só com alguma potência de 10 diferente. Então, na verdade, se eu dividir isso aqui por isso de baixo, vai dar 1.000. Certinho. Então, com esse 1.000 aqui, o que eu faço? Eu tenho o meu 0,3 vezes 2.000, agora, né? Porque é 2 vezes esse 1.000, fica 2.000, vezes 2,033. Lucas, e o denominador? Não, o denominador eu já assumi com ele, porque eu dividi o de cima, 1.033, por ele. E aí tirou. E aí eu pego esses 3 zeros aqui e jogo essa vírgula 3 casas para cá, para a direita. Então isso aqui vai dar 0,3, eu vou colocar 3 sobre 10, tá? Vezes 2, vezes
2.033. E aí agora a minha conta já fica mais fácil. Prestação é igual. 3 vezes isso aqui vai dar 6.099. Vezes 2 dividido por 10. 6.099 vezes 2 vai dar 12.198 dividido por 10. Ou seja, isso aqui é 1.219,80 centavos. Esse é o valor de P. Então ele vem aqui e diz, ó, aproximadamente quanto a prestação? 1.220. 1.220, porque é uma diferença de 20 centavos. Tá? Então, alternativa letra B. Veja que você teria que fazer um pouquinho de conta, mas nada muito impossível também. O examinador já te ajudou aqui te dando essa resposta, tá? Agora, essa questãozinha aqui, pessoal, ela é um pouco mais trabalhosa porque o fela da mãe do examinador não trouxe para você um dado importante. Mas a gente vai fazer, ó. Uma loja anuncia uma geladeira cujo preço à vista é de 3.500. Essa questão é muito importante para você entender um princípio basilar. Não dispondo deste capital, um cliente se propõe a pagar a geladeira com juros compostos de 4% ao mês, em 4 prestações mensais, de mesmo valor, sendo a primeira no ato da compra. E olha, ele disse aqui de mesmo valor, então eu sei que ele está falando de tabela Price, sistema Price. Sendo a primeira no ato da compra. Qual o valor aproximado da prestação que o cliente está se propondo a pagar em reais? Então ele quer saber quem é P. Ele me deu amortização ou ele me deu juros? Não. Ele me deu taxa de juros. Os juros em reais ele não me deu. Então, muito provavelmente, eu vou usar a formulazinha padrão. Ó. Elevado a n sobre 1 mais i elevado a n menos 1. Tá? Basicamente, eu vou usar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar encontrar. Você entendeu o que ele falou? Ó, o cara quer comprar uma geladeira que custa 3.500, só que ele não tem esse dinheiro. Aí ele fala assim, ó, eu pago em 4 parcelas, a primeira aqui agora para você no ato da compra, e as outras 3 a gente divide aí com juros de 4%. Tudo bem? Tudo bem. Tal. Então, ele quer saber qual que é o valor da prestação que o cliente vai acabar pagando. Então, vamos lá. Taxa de juros aqui é o quê? 4%. 4% é a mesma coisa que 0,04. Beleza? Então, vou colocar aqui 0,04 vezes o capital. Aí você vai lá, 3.500, que é o valor financiado. Não. E é aqui que você perde a questão. Porque, veja, quando ele diz... Você percebeu que nas outras questões sempre ele está falando de primeira parcela? Quer dizer, acho que está mais embaixo, né? Ó, primeira prestação. Nessa aqui de baixo, ele fala da primeira prestação, ao primeiro mês. E nesse aqui ele disse que a primeira parcela está sendo paga no ato da compra. Isso muda tudo. Por quê? Se ele está pagando no ato da compra, pessoal, esse valor que está sendo pago no ato da compra, ele não está sendo financiado. Se ele não está sendo financiado, é porque não incide juros sobre ele. Então, ele funciona como uma entrada. Entendeu? Então, esse valor, se ele não está financiado, ele não faz parte do C. Lembre-se o que é o C. O C não é o valor da coisa, o valor do bem que o cara quer comprar, não. O C é o valor que está sendo financiado. Se ele paga ali uma parte no ato da compra, ele não está financiando aquele valor, ele está pagando aquele valor, tá? Então, eu preciso fazer o que aqui? Descontar dos 3.500 o valor da parcela que ele pagou inicial. Poxa, mas eu não sei qual é o valor da parcela. Mas eu sei que se é price, todas as parcelas são iguais, da primeira até a última. Então, o que eu faço? Eu sei que o valor financiado vai ser esses 3.500 aqui, menos o valor da parcela, que foi o que ele pagou de cara. Conseguiu compreender? Se ele pagou de cara, essa parte que ele pagou não é financiada. Então, eu tenho que abater isso do valor de 3.500. Porque esse foi o valor que ele financiou. Então, ao invés de colocar C aqui, eu vou substituir por 3.500 menos P. Tá? Aí, beleza. Vezes 1,04, tá? Que é 1 mais a taxa de juros, que é 0,04, elevado a... Quanto? 4. Aí você vai 4, porque são 4 prestações. Não. A entrada não conta. Então, são 3 prestações. Você só coloca aqui o N das parcelas que ele vai pagar depois que correrem juros. Se ele pagou no ato da compra, não existe juros. Por quê? Porque juros só faz sentido se decorrer tempo. Você está de posse de um dinheiro de uma pessoa, não pagou o dinheiro que é devido a uma pessoa e está decorrendo um tempo. É isso que faz o juro surgir. Se não decorrer o tempo, porque ele pagou naquele mesmo dia, no ato que ele está comprando,
Ele não demorou de pagar, ele está pagando naquele exato momento. Então, essa primeira parcela não conta, sobram 3. Então, isso aqui é 1,04 ao cubo, tá? Sobre 1,04 ao cubo menos 1, tá? E é que agora, esse que é o problema, porque aqui a gente teria que fazer conta. Quanto que dá 1,04 ao cubo? E aí, pessoal, eu não tenho como fazer aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou fazer aqui só na minha calculadora, aqui na mão grande mesmo. E você aí, se quiser, você faz no papel, só para você ter certeza, tá? Então, 1,04 ao cubo, isso aqui vai dar aproximadamente 1,125. 125, tá? Então, eu vou substituir aqui. 0,04 vezes 3.500 menos P vezes 1,125 dividido por 1,125 menos 1, 0,125, tá? Então, a minha parcela vai ser 0,04 vezes 3.500 e depois menos 0,04 vezes o P, certo? Porque quando está em parênteses assim, eu multiplico por um, depois multiplico por outro. Então, 0,04 vezes 3.500 menos 0,04 vezes o P. Isso aqui tudo vai multiplicar o 1,125, beleza? Isso aqui eu divido por 0,125, tá? Aí eu pego esse denominador aqui e jogo para o outro lado multiplicando. Então, 0,125P é igual a... esses dois zeros aqui eu vou cortar e jogar a casa duas para cá. Então, isso aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 35. 4 vezes 35 vai dar 140. 140 menos 0,04P vezes 1,125. Aí eu vou jogar esse 1,125 para lá dividindo agora, tá? Então, vai ficar aqui para mim 0,125P sobre 1,125 igual a 140 menos 0,04P, tá? E aí, eu vou fazer essa divisão aqui, né? 0,125 por 1,125. Você pode transformar isso aí para fração, se você tiver facilidade de fazer. Eu vou preferir fazer a conta aqui direto na minha calculadora para poder facilitar, tá? Então, 0,125 dividido por 1,125, isso aqui vai dar 0,11 aproximadamente. 0,11P é igual a 140 menos 0,04P, tá? Eu vou jogar o P para cá somando, né? Muda o sinal. Então, 0,11 mais 0,04 vai virar 0,15. 0,15P é igual a 140. Então, agora eu divido. O P é 140 dividido por 0,15. E aí, de novo, a minha calculadora vai me socorrer. 140 dividido por 0,15 vai dar 933,33. Qual que é o valor mais próximo que eu tenho aqui? 927. Esse valor aqui, pessoal, eu fiz essa questão antes e a conta ela dá mais exata do que isso, tá? Isso aqui é por causa das aproximações que eu acabei fazendo. Tipo 1,125, isso aqui tinha mais casa decimal, enfim. Eu fui fazendo algumas aproximações e aí ela dá uma divergênciazinha um pouco maior. Mas não tem problema, se você encontra 933, você sabe que a mais próxima aí é 927, tá? E aí, de fato, é a letra correta, a letra C. Tudo bem? Então, o chato aqui foi essas continhas que você teria que fazer à mão, porque o chato do examinador não te deu a resposta igual na questão anterior, né? Mas beleza. Então, vamos aqui fazer mais uma? Uma empresa comprou um caminhão que será pago... tem duas aqui, na verdade. Tem uma aqui, tem outra aqui em cima. Mas eu vou fazer só essa aqui, como a última, porque segue o mesmo padrão, tá? E o vídeo já está muito longo. Uma empresa comprou um caminhão que será pago do seguinte modo. Uma entrada de 100 mil, realizada no ato da compra, e mais um financiamento do valor restante de 120 prestações mensais iguais de 2 mil no sistema Price,
começando em janeiro e terminando em dezembro. Considere que a taxa de juros cobrada é de 1% ao mês sobre o saldo devedor do mês anterior e que ao final do financiamento não haverá valores residuais. Nessas condições, o preço do caminhão em reais na data da compra está na seguinte faixa de preço. Então vamos entender a questão. A empresa comprou o caminhão e ela vai dar primeiro uma entrada de 100 mil. Lembre que entrada não entra no valor financiado, tá? E além disso, ela vai ter um financiamento aí que vai ter um valor restante em 120 prestações mensais. Então ela vai pagar em 120 meses. O valor de 2 mil por mês no sistema Price, tá? Então todas as parcelas são iguais. Considere que a taxa de juros cobrada, essa parte aqui você ignora, começando nisso, terminando, tá? Isso aqui é só encheção de linguiça. Considere que a taxa de juros cobrada é de 1% ao mês. Então eu tenho aqui, ó, o valor dos juros 1% ao mês. O valor da minha parcela é R$2.000 e eu tenho 120 prestações. Beleza? Aí você vem aqui, Lucas, agora ficou fácil de achar o preço do caminhão, porque é só eu pegar aí, ó, 120 vezes 2.000 vai dar 240 mil. E aí mais 100 que ele deu de entrada, 340 mil. Haha, deixa eu marcar. Não tem nem alternativa para isso. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque ele quer saber o preço do caminhão em reais na data da compra. Ele não quer saber quanto que o cara pagou no final das contas do financiamento. Aí é fácil. Se essa fosse a pergunta, você multiplica a parcela o valor da parcela pela quantidade de vezes que ele vai pagar a parcela. Aí beleza. Só que ele quer saber o valor do caminhão na data da compra. Ou seja, se o cara fosse pagar à vista, ele ia pagar quanto? É isso que ele quer saber. Basicamente, o que você quer saber aqui? Você quer saber qual é o valor que o cara precisou financiar. Qual é o valor que ele não tinha para comprar o caminhão, para poder financiar. Aliás, para poder financiar não, deixa eu reformular. O cara precisou financiar esse valor porque ele não tinha para pagar. Então, quanto que ele financiou? Porque se eu sei quanto que ele financiou, eu sei qual é o preço do caminhão. Entendeu? Porque é justamente esse valor que eu vou encontrar que vai ser o preço do caminhão. Mais a entrada de 100 mil, tá? Que ele deu de cara. Então, vamos lá. Eu sei que se ele não me deu nem valor de amortização e nem valor de juros, eu sei que se eu tenho o valor da parcela, eu vou ter que utilizar aquela formulazinha lá de sempre, tá? 1 mais I elevado a N sobre 1 mais I elevado a N menos 1. E aqui, pessoal, eu vou substituindo, ó, 1%, o meu I, né, é 0,01, vezes o capital. Aí veja, o capital é justamente o que eu quero saber, porque eu quero saber quanto que ele financiou. Eu não tenho esse dado, então vou colocar C. Vezes 1,01, porque é 1 mais a taxa de juros, que é 0,01, então dá 1,01, elevado a 120. Olha só que conta grotesca que você teria que fazer. Você ficar aqui uma semana e não ia terminar. Só que o examinador, que é uma mãe, que é um pai, te deu esse dado. E aí aqui você coloca embaixo também, ó, 1,01 elevado a 120 menos 1. Então vamos lá. Quanto que é 1,01 elevado a 120? Ele deu que é 3,3. Então 3,3 em cima, 3,3 embaixo. Então isso aqui vai ser, ó, P, que é 2.000, que eu já sei que é 2.000, que ele me deu, é igual a 0,01 vezes o capital, que eu não sei quem é, vezes 3,3 sobre 3,3 menos 1, 2,3, tá? Jogo isso para lá multiplicando, vai dar 2.000 vezes 2,3, 4.600, tá? 4.600 igual a 0,01 vezes C vezes 3,3, tá? E aí, esse 0,01, na verdade, eu vou escrever ele como 1 sobre 100 vezes C vezes 3,3. Por quê? Porque eu pego 100 e jogo para o outro lado multiplicando. Então, aqui eu tinha 4.600 vezes 100, coloco 2 zeros a mais. Então, 460 mil é igual a C vezes 3,3, tá? E aí, quando eu dividir isso aqui, 460 mil. Aí aqui você tem que fazer a conta na mão grande, tá? Infelizmente. Dividido por 3,3, isso aqui vai me dar 139.860,14, tá? Aí você fala, beleza, encontrei o valor que ele financiou. Então deixa eu marcar aqui letra B, tá entre 100 mil e 150 mil. Errado.
Porque esse foi o valor, ele quer saber qual que é o preço do caminhão. Então, quanto que ele financiou porque ele não tinha condição de pagar nesse momento? Era isso aqui. Então, esse valor aqui, mais a entrada de 100 mil é que é o preço do caminhão. Porque ele deu 100 mil de cara e o restante ele financiou. Então, no caso, eu preciso somar 100 mil e aí eu vou ter 239.860,14. Esse sim é o valor do preço do caminhão. Então, 239 está entre 200 e 250, alternativa D. Beleza, pessoal? Tinha mais uma questão, mas assim, já tem 40 minutos essa aula. E eu acho que a gente já conseguiu treinar, você só ia replicar na próxima questão. Enfim, acho que você conseguiu aprender algumas coisas importantes. Desejo todo sucesso na sua prova. E lembre-se, se você não estiver inscrito nesse canal, você vai zerar a matemática financeira. Véio. Então se inscreve nesse canal aí. E é isso. Boa prova para você. A gente se vê.